Olá, internauta! Tudo bem? Você vai participar do concurso para oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo? Se você respondeu que sim, então fique comigo e acompanhe mais um episódio do Central de Dicas, voltado exclusivamente para quem vai participar dessa seleção para o MP de São Paulo. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou entrevistando professores de todas as disciplinas que serão cobradas na prova para oficial de promotoria, para que possam dar dicas e bizus para ajudá-la a conquistar uma vaga no MP de São Paulo. No episódio de hoje, vamos falar sobre a disciplina de processo civil. Quem vai orientar o estudo dos futuros candidatos nessa matéria é o professor Vinícius Guimarães. Seja muito bem-vindo ao programa Super Dicas, mestre. Muito obrigado pela sua participação. Eu é quem agradeço. Muito obrigado pelo convite de você e de toda a Central. É isso aí, mestre. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse concurso do Ministério Público, especificamente sobre essa disciplina, né, de processo civil. Então, mestre, a primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte: o cargo de oficial de promotoria atrairá o interesse de milhares de pessoas, né, de milhares de candidatos que têm apenas um nível médio e que nunca estudaram processo civil na vida. Dá para aprender de forma tranquila essa disciplina ou ela é muito complexa, mestre? É exatamente isso, né? O Código de Processo Civil é uma matéria muito complexa, né? Mas se você focar no que realmente cai no edital, nas disciplinas realmente essenciais para o edital, ele acaba se tornando uma matéria fácil, né? Porque se a gente foca no edital, na disciplina que cai tudo, a gente consegue, com um conjunto de professores, orientá-los vocês para gabaritar o processo civil. Pô, show de bola. E o programa, pelo menos o anterior, tá? Eu sou leigo no assunto, eu não domino o processo civil, é assim uma coisinha ou outra, mas assim, eu dei uma olhada no programa anterior, e o programa anterior me parecia ser curto. Ele abrangia os artigos 81 a 85 e os artigos 177 a 199. Foi, de fato, um conteúdo conciso ou havia muita coisa para se estudar no meio disso tudo aí, mestre? Exatamente. Quando a gente fala de processo civil, a gente acha que é muita coisa para estudar. Mas para essa prova, ele foi muito conciso, se eu posso dizer assim. Poucos artigos, mas qual que é a questão e a grande dificuldade que o candidato vai ter pela frente? O entendimento do processo. Como é que funciona o entendimento? Entendeu? Aqui não precisa decorar nada disso. Entendeu a matéria, você gabarita. Então, como estudar de forma eficiente essa disciplina de processo civil, né, para o concurso oficial de promotoria, de forma que ela não seja um assunto assim muito maçante, de ficar decorando as informações? Tem como você absorver esse conteúdo de uma forma mais tranquila, mais leve? Tem, exatamente assim que os professores da Central tentam fazer, para justamente quem nunca estudou o processo civil, que o processo civil é mais voltado para quem é da área do direito, né? Atua com processo, advogando. Então, como é que a gente faz? Entendendo o caso. Você não precisa decorar. Se você entender como é que funciona, as regras, tudo, nossa, aí fica facílimo e pouco complexo. Mas o processo tem que ser feito por meio de teoria e realização de exercícios contínuo. Como é que o senhor avalia isso? Quais são as técnicas, as estratégias para que o candidato consiga absorver isso de forma fácil? Olha, uma técnica que realmente funciona, eu aplico para os meus alunos, para quem nunca teve o Código de Processo Civil, é primeiro estudar, né? Estuda os artigos, o estudo dirigido, tudo certo. Depois que você teve esse estudo, você entendeu como é que funciona, os artigos, quais são as funções, tudo, aí você parte para as questões. Aí sim vai facilitar muito, porque você usa a base do estudo que você teve e aplica nas questões. Uma questão assim, que preocupa muito é o seguinte, mestre: os candidatos eles devem, nesse primeiro momento onde a gente não tem organizadora, né, eles devem focar os estudos, enquanto o edital não sai, né, eles devem focar os estudos somente nesses artigos do último concurso, ou você acredita que vale a pena dar uma olhada em outros artigos, porque você acha que o programa pode ser ampliado? Qual é a sua opinião a respeito disso? Olha, eu verifico conforme a base das últimas provas e de outros concursos que normalmente a banca não muda muito. Só temos o cuidado de que quando foi a prova que abriu o edital em 2015, 2016, era o Código de Processo Civil antigo, né?
Então, com essa alteração, que entrou a nova vigência do novo Código de Processo Civil, os artigos alteraram, né? Esse é o grande cuidado para quem nunca estudou Código de Processo Civil, for pegar as provas anteriores e aplicar nas novas atuais, que aí os artigos mudaram, o tópico continua o mesmo, mas a gente precisa saber essa equiparação do antigo, como era, para o novo. E aí, mestre, é fundamental na hora de ficar selecionando questão para fazer, né, fazer um corte temporal, né? Tem que fazer esse corte temporal a partir de quando? 2017, 2016? A partir de Eu quando esse corte aconselho, temporal? exatamente, eu aconselho fazer esse corte temporal, principalmente no Código de Processo Civil, depois de 2016, mais especificamente março de 2016, que entrou em vigência o novo Código de Processo Civil. Ele foi promulgado em 2015, teve um ano de vacatio legis, né, que é esse período de adaptação, e em 2016 ele entrou em vigência. Entendi. E, mestre, o último concurso, a gente teve aí a Fundação Vunesp como organizadora, né? Na sua visão, os candidatos já devem estudar focados nessa banca desde agora, ou é precipitado, sendo mais recomendável nesse primeiro momento, fazer um estudo mais genérico, resolvendo questões de direito de processo civil de diversas bancas organizadoras? Então, é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que focar para essa prova, desde agora, as questões que já caíram na prova passada, mas o que é interessante e legal para a gente entender? A base do Código de Processo Civil não muda. Ela sempre será a mesma. Mas com essa alteração do antigo CPC para o novo, teve regrinhas que alteraram, mas a base é a mesma. Vamos imaginar os tópicos dos estudos. O antigo CPC falava do tópico do Ministério Público, que era o artigo 85, 81 a 85. Já no novo Código de Processo Civil, ele mudou, alterou, virou o artigo 177 a 181. Perfeito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mestre, os candidatos têm que focar somente em resolver provas anteriores da Vunesp, porque, digamos assim, é a banca mais cotada, ou é melhor, nesse primeiro momento, fazer questões de tudo quanto é banca, da Vunesp, da FGV, do Sebrasp, de outras instituições? O que você pensa em relação a isso? Para treinar para fixação, você tem que estudar todas as bancas, porque até então a gente não tem a certeza que será novamente a Vunesp. Pode sair Exatamente. uma CESP, a banca é diferente. Então, se a gente focar antes da abertura do edital, saber todas as bancas, como cada uma dirige, vai ser muito mais fácil. Perfeito. Vamos imaginar que a Vunesp seja escolhida, é a mais cotada, ficou à frente do último concurso, né? Ela costuma fazer a maior parte dos concursos do governo do estado de São Paulo. Qual é o perfil de prova de processo civil dessa banca? É uma banca que trabalha basicamente com letra fria da lei, mestre? Há grandes chances nessa etapa de ser novamente a Vunesp, né, para aplicação dessa prova. Então, como eu posso dizer, a Vunesp ela é muito tradicional, né? Ela antigamente era considerada um nível médio, mas atualmente está apresentando um grande nível, né? Pode ser já comparado o nível de dificuldade com CESP, FGV, né? Uma diferenciação que é de grande valia para os meus alunos é saber quem vai ser a banca por causa da modificação das provas. Vamos dar um exemplo. A CESP, ela funciona da seguinte questão, certo ou errado. Acertou uma questão, anula uma Errou uma errada. questão, Né? anula uma errada. É uma certa, desculpa. Exatamente. Errou uma questão, anula uma certa. Já na Vunesp, são questões de alternativas, né? A, B, C, D e E. Qual que é a questão? A Vunesp, ela tem muita pegadinha que faz o seguinte, eles colocam na frase o conteúdo correto, mas depois tem uma vírgula. Mas, entretanto, somente aquilo. Pronto, a gente já consegue condicionar que quando tem na Vunesp somente aquilo, somente isso, abrange tudo dentro da área do direito, a gente já tem que olhar com cautela essa questão. Então é uma banca que gosta de fazer umas pegadinhas para enganar os candidatos. Exatamente. Mas ela trabalha basicamente com a letra da lei ou ela elabora questões onde envolve situações, problemas, situações do dia a dia? Como é que ela costuma elaborar essas questões? Basicamente, ela elabora com a letra da lei, só que ela põe, às vezes, um caso prático. Opa. Se você fizer isso, o que acontece? Se o Ministério Público perder prazo, o que pode dar ensejo? Só que a resposta, normalmente, é a letra da lei. Perfeito. Mestre, no concurso passado,
foram 20 questões de direito. O senhor lembra quantas foram de processo civil? Na última prova, se eu não me engano, foram 3 questões de Código de Processo Civil. Perfeito. O senhor acredita que vão manter esse número de questões ou você acha que, de repente, pode aumentar um pouquinho? Olha, por conta do novo Código de Processo Civil estar em vigor, ele abrange como a base de todos os outros códigos, se eu posso dizer assim. Se tiver um aumento ou algo do tipo, eu acredito que umas 4 questões será suficiente para essa prova. Perfeito. Não é um quantitativo assim tão grande, né? Mas, assim, o candidato não pode menosprezar o assunto, né? Porque são 3, 4 pontos, né, mestre? O candidato pode ser reprovado exatamente por isso, né? Exatamente. Por isso que é de suma importância estudar todo o conteúdo programático, o edital, para gabaritar essa prova, né? Sem dúvida. E, mestre, quais são, assim, os assuntos do processo civil que o senhor acredita que tem mais chance de ser explorados nessa prova para oficial de promotoria do Ministério Público? Você consegue elencar, pelo menos, aí 5 grandes assuntos para os candidatos ficarem atentos? Ó, esses 5 grandes assuntos aqui, certamente, 3, 4 ou até mesmo os 5 vão cair na prova. Olha, eu não vou falar nem 5, eu vou falar os 2 maiores que caem nisso, né? Okay. Pelo número baixo de quantidade de questões, eles focam bastante. Uma é o caso clássico, né, do Código de Processo Civil, que é do Ministério Público. Vai cair o Ministério Público, principalmente o artigo 177 a 199 do novo CPC, que falava antes do artigo 81 a 85 do antigo CPC, os prazos, sem dúvida, né? Você precisa saber dos prazos. Prazos recursais, é isso, mestre? Os prazos recursais? Não, os prazos processuais. Processuais, desculpa. Os prazos processuais. Exatamente. Vamos supor, um caso clássico, né? Antes, final de semana, era contado os prazos, né? Com a entrada em vigência do novo CPC, dia útil não conta mais prazo. Então, isso teve uma grande alteração. Férias forenses, né? Que agora os advogados, os tribunais têm as férias forenses que antes no novo CPC não tinha, e as penalidades, né, por perder prazo. Show. Tem algum outro assunto assim, talvez não tão importante como esses, mas que também pode ser alvo de questão porque está sendo cobrado muito em concurso público? Olha, o que eu analiso desse caso são as citações, está sendo muito cobrado, e o procedimento comum ordinário. Nesses casos, sempre as bancas têm força e foca nesses determinados assuntos. Perfeito, mestre. Então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, essa nossa entrevista, eu queria que você desse as suas dicas finais, né, para que os futuros candidatos do concurso para o Ministério Público possam aí ter um excelente desempenho na disciplina de processo civil e até mesmo gabaritar essa parte da prova. Exatamente. Um conselho que eu dou a todos os meus alunos é o seguinte: para quem conhece ou não conhece nada da matéria, estude os tópicos dos exercícios anteriores, né? Não, como eu posso dizer, tomem cuidado, principalmente, com provas antigas. Ou seja, eu não aconselho fazer provas antes de 2016, porque a matéria mudou. Então, pegue 2016 para frente, tá? Verifiquem, principalmente para essa prova, os prazos, Ministério Público e as penalidades dos prazos. E outra questãozinha, né? Que eu tenho muitos alunos que às vezes focam bastante para a primeira fase, mas acabam esquecendo da segunda fase, que é a prova de digitação. Então, às vezes, ele gabarita, vai muito bem na primeira fase e não sabe digitar rápido, erra. Então, treina também a prova de digitação para a segunda fase. Essa é uma dica muito importante. Isso às vezes acontece muito também nos concursos da área de segurança, né? Onde os candidatos se preparam para a prova objetiva e esquecem de se preparar para a prova prática, né? Essa tem que ser uma preparação concomitante, né, mestre? Exatamente. Principalmente, além de ser concomitante, a realização de questões que precisa ser feito, isso é essencial, e resumos, quadro de resumos, dicas que você mesmo entende. Ou seja, olha, eu tenho o hábito de criar folheto, mapas mentais ao máximo, faça do seu jeito os resumos. Perfeito, mestre. Ótimo. Professor, muito obrigado aqui por sua participação no programa Central de Dicas, nesse especial em que a Central de Concurso orienta a preparação dos futuros candidatos do concurso para oficial de promotoria do Ministério Público. As portas estão abertas para uma próxima oportunidade. Você está aqui conversando com a gente novamente sobre algum outro concurso, mais focado na disciplina de processo civil.
Exatamente. Eu agradeço. Muito obrigado por todos aí da Central e sucesso para vocês rumo à aprovação. Obrigado, mestre. Quero muito agradecer também a todos que estão prestigiando o Central de Dicas, em especial acompanhando também, né, o canal da Central de Concurso no YouTube, né? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Para não perder nenhum episódio do Central de Dicas voltado para esse concurso do Ministério Público, inscreva-se no nosso canal da Central de Concurso no YouTube. Assim, sempre que um novo conteúdo for ao ar, você vai receber uma notificação. Não deixe também de acompanhar as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Telegram, a seção de notícias do site da Central de Concursos e o podcast Central do Concurseiro. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço a todos. Fui. Tchau, tchau.